Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Parque Potira, Ministério Fortaleza e professor da EBD Slide. É lícito o pastor, o pregador, cobrar dinheiro para pregar na igreja? Ou o cantor estipular também um valor para cantar nas igrejas? Antes de continuar, deixe-me falar um pouco acerca da minha pessoa. Aos 17 anos, ou melhor dizendo, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar. Já tinha feito meu primeiro curso de informática, mas não existia computadores na época nas empresas, então eu fui trabalhar de auxiliar de serviços gerais. Até que surgiram estágios e eu comecei a estagiar na área de informática, que era a área a qual eu já tinha começado. Aos 17 anos eu já era professor do curso de extensão, o curso de informática da Universidade Estadual do Ceará, isso no ano de 95. No ano de 96, dos 17 para os 18 anos, eu aceitei a Cristo como Salvador e logo com 6, 7 meses de fé, comecei a pregar a palavra de Deus e daí então não parei mais. Mas sempre trabalhando, sempre com o meu emprego na área de tecnologia da informação, onde eu fui desde auxiliar técnico até analista, engenheiro e gerente de tecnologia da informação. Hoje eu tenho minha própria empresa na área de tecnologia da informação, na área de TI. Também sou graduado em perícia criminal e pós-graduado em perícia de crimes cibernéticos. E tenho pós-graduação em gerência de projeto, docência do ensino superior. Também atuo como professor de universidade e de seminário teológico. Tá? Eu tenho pós-graduação também na área de tecnologia da informação. E o que eu quero dizer, fazendo esse breve resumo aqui do meu currículo, porque sempre em paralelo eu preguei a palavra do Senhor. Eu fiquei em torno de 15 anos do que nós chamamos de ministério itinerante, que também é bíblico, e nunca cobrei um centavo para pregar. E jamais cobrarei, porque eu acredito no que o Senhor Jesus nos ensina. E eu tenho sido alvo disso. Dai de graça o que de graça recebei. E Deus tem me feito uma pessoa abençoada, próspera, assim como a minha família também, porque nós prezamos muito por isso. Nós rechaçamos tudo que se refere a cobrar na obra de Deus. Seja cantar, seja pregar. Minha opinião é, não concordo e eu estou usando a Bíblia, tá? Jesus nos deu de graça, então temos que dar de graça. Por que eu vou cobrar pelos carismas, pelos dons que o Senhor me deu, já que a palavra carisma é a mesma palavra que derivou a palavra graça. Então, o Senhor me deu de graça, Ele não me cobrou nada. Da mesma forma, eu tenho que passar de graça para a igreja. E crendo que Deus cuidará de tudo. Com todo respeito aos pregadores itinerantes, que eu fiz parte, e é um ministério bíblico, o ministério do evangelista, foi muito importante para a propagação do evangelho no período neotestamentário, mas a minha opinião era que todo pregador itinerante deveria antes ser pastor de igreja, para ele ver como é difícil administrar dinheiro de igreja. Eu estou fazendo 20 anos como pastor. Neste ano de 2024, já pastoreei igreja, já fui vice-presidente de ministério, presidente de ministério, e tem momentos em que o coitado do pastor, me desculpe a expressão, mas é porque é um período muito complicado, é quando ele tem que administrar a renda e às vezes tem que transformar uma nota de 10 em 100, tamanhos compromissos para pouco dinheiro. E aí os pregadores itinerantes cobram absurdos para pregar na igreja. Desde R$ 300 até 5, 10, 15 mil reais. E a Bíblia diz que nós temos que dar de graça. A palavra do Senhor vai falar também em honra, honrar os pastores. Isso fala de honorário, óbvio, está falando de dinheiro, mas dizendo que o pastor é digno do honorário, do trabalho, de ser assalariado pela obra, o pastor de igreja. Não é pecado, não é errado o pastor de uma igreja ser assalariado pela igreja, quando Deus o chama
para tal tarefa, para tal atividade. Agora, com relação a sair por aí pregando e cobrando das igrejas, até os crentes da igreja primitiva, conforme está escrito na Didaquê, que é a instrução dos 12 apóstolos, já rechaçava essa prática. Quando diz assim, lá no capítulo 11, nos primeiros versículos da Didaquê, no capítulo 11, a partir do versículo 4, vai dizer assim: todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais que um dia ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. A igreja do primeiro século já trabalhava dessa forma. Então, queridos pregadores, cantores, Deus cuida de vocês. Isso é viver pela fé. Viver pela fé quando eu dependo dos cuidados da igreja. Óbvio que todo pastor que convida como bom anfitrião, ele lhe abençoará com a oferta de amor. É nisso que eu creio e essa contrapartida deve ser feita também. Pastor que convida deve abençoar o pregador, deve abençoar o cantor, sim, com a oferta de acordo com a condição da igreja. Eu não posso cobrar um valor exacerbado porque eu não sei a condição da igreja. Mas quando me convidam, eu sempre deixo claro para o pastor: pastor, fique à vontade, me abençoe segundo a condição, conforme a condição da igreja. E assim Deus tem feito, tem honrado a minha vida, o meu ministério e o da minha esposa, que é cantora e também pregadora. Amém, meus queridos? Façamos conforme a palavra do Senhor e não se preocupem, Deus cuida de nós. O importante é que a obra seja feita, mas feita